Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal e então hoje trago-vos um vídeo novo e desta vez trago-vos uma tag, a tag dos romances de época. Vocês sabem que eu sou maluca, isto é um dos meus géneros literários favoritos e portanto depois de ter visto esta tag em alguns canais brasileiros achei que seria uma tag ideal para vos mostrar alguns dos livros que já li há muito tempo e livros que são se calhar alguns dos meus favoritos. Antes de eu continuar, eu digo já que peço desculpa porque o meu cão está lá fora e ele hoje está maluco, está sempre a ladrar. Não sei o que é que se passa com ele, não sei o que é que ele está a ver lá fora. E portanto, se vocês ouvirem um cãozinho a ladrar, é o meu cão que está lá fora a se divertir imenso, a correr de um lado para o outro para o jardim, no jardim a ladrar. A segunda coisa é, eu estou a gravar pela primeira vez este vídeo. Aliás, eu estou a gravar pela primeira vez um vídeo com a câmera da frente do telemóvel, portanto eu não me estou a ver, portanto eu não sei como é que isto está a ficar, eu se calhar estou com a cabeça cortada e portanto eu não sei como é que isto vai correr, eu ainda estou assim a me adaptar. Isto foi um conselho da Vanessa, de Bookish Dear, porque ela disse-me, experimenta gravar com a outra câmara porque os vídeos vão ficar com mais qualidade. E então, aqui estou eu a gravar com outra câmara do telemóvel, sim, porque eu gravo os meus vídeos com o telemóvel porque eu não tenho câmara. Será uma coisa a pensar, um investimento futuro, mas para já ainda não tenho câmara e portanto eu gravo os meus vídeos com o telemóvel. Que, por enquanto, acho que é perfeitamente adequado, acho que dá perfeitamente para os vídeos que eu faço. Bem, mas então, a tag que eu vou gravar hoje para vocês é a tag Romances de Época. Esta tag eu vi primeiro no canal da Paola, que é um canal que eu adoro, ela fala imenso sobre romances de época, porque é um género literário que ela também lê muito e também gosta bastante. E então depois eu fui pesquisar e de facto esta tag é original da Ione Simões. Ela tem um canal literário, eu não sei o nome do canal, acho que está mesmo só o nome dela, a Ione Simões. Também é uma menina, já estive a ver, que também lê muito romance de época e portanto ela criou esta tag, é original dela. Depois eu vou deixar os links abaixo dos dois vídeos dela para vocês verem. E então, vamos lá começar. Esta tag tem 11 questões. Vamos lá. A primeira questão é, que eu achei um piadão, que é ai meu sais, em português de Portugal, ai meu sais, um romance de época que te deixou agoniada. Por acaso, esta categoria, houve aqui algumas questões, algumas categorias que eu tive muita dificuldade em pensar num romance, porque vocês sabem que muitos deles eu já li há muito tempo, eu já não tinha a história bem presente, eu demorei imenso a fazer esta lista para vos mostrar, mas curiosamente esta primeira categoria foi um dos livros que veio-me logo à cabeça, que foi este aqui, da Lorraine Heath, um desejo inevitável. Este livro conta a história da Lady Ophelia, que por um acidente ela perde a memória. E quem é que a encontra? Quem a encontra é o Drake Darling, e o Drake, ele não é marquês nem conde, ele não é aristocrata, e então ele já conhece a Lady Ophelia há muito tempo, e ele sempre foi tratado um pouco mal pela Lady Ophelia, por não pertencer à sociedade. E então, quando ela perde a memória, o Drake vê aqui uma hipótese de castigar, e então é assim que eles começam a se relacionar os dois e acabam criando uma relação. Este foi um livro que eu adorei, simplesmente adorei, porque inicialmente nós conhecemos a Lady Ophelia e ela é uma personagem detestável, malta, ela é mesmo uma personagem péssima, ela é má, arrogante, snob, mas depois com o passar do livro ela muda tanto, ela é uma personagem que cresce tanto e nós acabamos por descobrir tantos segredos que a rodeiam, que nós acabamos por compreender todas as atitudes que ela teve com o Drake, e então este foi um livro completamente apaixonante. Eu adorei esta história, e é uma história que tenho muito presente, apesar de já ter lido ela há algum tempo, ainda está muito presente na minha memória. Então é este aqui. Um romance de época que me deixou agoniada, é verdade, por causa de todos os segredos que envolvem aqui a Lady Ophelia. Depois, a segunda categoria é espartilho, uma protagonista que se sente presa às regras da sociedade que vive. Então, a escolha mais óbvia era este aqui, Perigoso, da Minerva Spencer,
que, se vocês viram a minha opinião, eu publiquei uma opinião deste livro muito recentemente, se vocês viram a opinião deste livro, conta a história da Lady Euphemia, a Mia, é parecida, parece Lady Ophelia, mas não é, é Euphemia, é diferente. Ela é raptada com 15 anos e vai para um harém. Depois ela consegue escapar, volta para a família, mas quando volta já tem 32 anos. E então, como devem imaginar, ela cresceu, praticamente metade da vida dela foi passada num país diferente, com outros costumes. Então, quando ela volta à sociedade, ela sente-se muito presa às regras da sociedade, às regras que lhe impõem. Precisamente uma das piores é que ela vê-se obrigada a casar. Então acho que este é o livro perfeito para esta categoria. Agora, a terceira categoria, Musselina, um romance de época bastante leve. Este também foi um dos tais que me veio logo à cabeça, que é este aqui, o primeiro livro da série Academia de Etiqueta, que se chama A Educação de Felicity. Felicity. Eu, para dizer estes nomes, é uma desgraça. A Educação de Felicity. Então, basicamente, isto é uma miúda que é muito rebelde e a mãe não consegue controlá-la para ela se comportar com as regras da sociedade, e tem um casal de irmãs, são mais velhas, e que decidem pegar em casos como esta miúda e torná-la uma mulherzinha bem educada, como manda as regras da sociedade, para ela poder arranjar um marido e se casar. Este é um livro muito leve, muito leve mesmo. Este até eu recomendo a meninas mais novas, tipo com 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos, que já tenham gosto pela leitura, porque de facto é um livro muito levezinho, muito engraçado e mais adequado para estas idades, 13, 14, 15, 16 anos. Vocês poderão gostar, quando eu digo vocês, pessoas mais velhas, poderão gostar, tal como eu gostei, mas não é assim um romance tão pesado como outros, que até têm cenas sensuais, eróticas, etc. Este livro não tem nada disso, e por isso, se vocês gostam deste género, certamente irão gostar deste. Depois, quarta questão, Varão. Varão, um rapaz imponente. E lembrei-me logo deste menino aqui, deste livro. Um conto apaixonante da Sarah MacLean. Este livro conta a história da Lady Philippa ou Pippa. Ela é uma jovem um pouco estranha e não como se costuma ver naquela altura, ou pelo menos como elas são retratadas, porque a Pippa, se eu não estou em erro, usa óculos, eu acho que sim. Aqui não diz nada, mas eu acho que ela usa óculos e ela gosta muito de ciência, laboratórios, tudo o que tem a ver com essas coisas. Livros, ela quer livros. Ou seja, ela não se interessa muito pelas coisas que normalmente as raparigas ou as amigas dela se interessam. Ela gosta de ler, ela gosta de estudar, enfim. E então o plano dela basicamente é casar-se com o homem que ela gosta e ter uma vida muito calma, rodeada dos filhos. Só que os planos são trocados quando ela conhece o Cross, que o Cross é um sócio da casa de jogo mais exclusiva da cidade e que tem fama de ser o maior conhecedor do mundo do vício e dos prazeres. Eu adorei o Cross, malta! Mas que homem maravilhoso, a sério. A Sarah MacLean é uma das minhas autoras favoritas dentro deste género e, portanto, ela tinha de figurar nesta lista. Mas eu tive dificuldade em escolher um dos livros dela, porque todos os homens dela, todos os personagens masculinos são tipo, simplesmente maravilhosos. Pode haver um ou outro que não seja tão bom, mas na sua maioria ela cria personagens masculinos maravilhosos. E o Cross é um deles. É assim tudo muito, como é que eu digo, ele não é aquele duque certinho, direitinho, ele é assim tudo sensual e depois ele é ao mesmo tempo... é divertido. Ai, gente, eu queria ler este livro outra vez só para me encontrar novamente com o Cross, porque ele é maravilhoso. Então, agora, continuando, a categoria 5, Fazer a Corte, um romance de época apaixonante. Eu trouxe este livro aqui porque eu lembro-me na altura que li este livro. Eu não tinha lido assim tantos romances de época e quando li esta história eu fiquei completamente apaixonada e lembro-me que até fiquei emocionada com esta história e hoje em dia tenho muita pena que esta autora não tenha continuado a ser publicada cá em Portugal. E eu estou a falar de Um Amor Quase Perfeito, da Sherry Thomas. Este livro conta a história da... Peço desculpa, tenho que ir ver o nome dos personagens que não me recordo.
fala sobre o Lord e a Lady Tremaine. Eles casaram-se, mas devido a uma coisa que acontece, que eu não vou estar a dizer, obviamente, não está na sinopse, devido a um pequeno acidente, pronto, uma coisa que acontece, eles acabam se separando e acabam por viver durante 10 anos separados um do outro. E eles praticamente são desconhecidos, mas ela, passado 10 anos, já não é a mesma pessoa ingênua que se casou, a mesma menina ingênua, e ela acaba por se tornar uma mulher maravilhosa, inteligente, forte, e ela decide que não quer continuar presa a um casamento que não lhe diz nada, não lhe traz felicidade nenhuma. E ela decide pedir o divórcio ao marido, porque quer casar com um homem com quem ela tem começa a ter uma certa relação. Mas o marido decide que não quer lhe dar o divórcio porque precisa de um herdeiro. Deixem-me só confirmar exatamente. E então, desculpa, é que eu não tenho a história assim tão presente e, portanto, não quero estar a dizer asneiras. E então, quando ele volta, ele diz que não lhe quer dar o divórcio porque ele precisa de um herdeiro e não se quer casar mais. E então eles fazem uma espécie de acordo que ela, pronto, que eles vão se envolver até ela ficar grávida para lhe poder dar esse herdeiro. Obviamente que isto, dito assim em voz alta, é uma coisa muito estúpida, mas, malta, este livro foi lindo. Obviamente que as coisas não acontecem assim tão linearmente como eu estou a dizer, mas foi um livro lindo. Esta autora tem uma escrita muito bonita e, tal como já referi, tenho muita pena que ela tenha sido, pronto, que nunca mais tenham publicado dela nada em Portugal. E então, agora a próxima, 6. Baile, um romance de época com um bom ritmo de leitura. Sem dúvida alguma que eu tinha que escolher os livros da Judith McNaught. Escolhi este, algo maravilhoso. Qualquer um livro da Judith podia ser encaixado nesta categoria. Porquê? Porquê que eu escolhi precisamente esta autora? Porque os livros dela são todos assim grandinhos, bem gordinhos, mas são livros, malta, que a gente acaba por lê-los e apenas tipo 3, 4 dias vocês leem um livro dela muito bem. Ela tem uma escrita bonita, mas simples ao mesmo tempo e que faz com que a gente consiga ler os livros muito facilmente. Depois os enredos são sempre muito apaixonantes, está sempre a acontecer muitas coisas e então são livros que a gente lê tipo super rápidos. Neste caso em particular nós vamos conhecer a Alexandra Lawrence, que ela é bem nascida. No entanto, ela ser bem nascida é a única coisa que ela pensa que tem a seu favor. Ela tem um modos arrapazados, não é muito bonita, e então ela acha que nunca vai conseguir casar. Mas a verdade é que acontece um pequeno... como é que eles dizem aqui? Como é que eles dizem? Um infeliz mal-entendido. Ela acaba por casar com o Duque de Hawthorne. E então é aqui que começa a história deles, eles a se envolver, etc. É uma história linda. Este é um dos meus favoritos da Judith e lá está. Eu farto-me de recomendar esta autora porque de facto ela é uma das minhas autoras favoritas dentro deste género. Depois. 7ª questão. Chapéu, uma história que você leva na memória, sem sombras de dúvidas. A história que eu levo na memória, principalmente, não tanto pela história em si, mas já vamos lá. É este aqui, As Regras da Sedução, da Madeline Hunter. Porque é que eu levo sempre esta história na minha cabeça? Quando eu olho para este livro, eu lembro-me de tudo o que eu senti ao ler este livro. Porquê? Porque este livro, malta, foi o primeiro romance de época que eu li. No início da minha loucura com os livros. E, portanto, foi este livro que me fez apaixonar por este género literário. Foi este livro que me levou a andar maluca atrás de livros dentro deste género. E, portanto, não poderia deixar de recomendá-lo aqui, de mostrá-lo aqui. Esta história fala sobre o que é que esta história fala. Eu já não tenho a história bem presente, mas... pronto, é isso. Esta história, no fundo, fala sobre Hayden. O Hayden tinha
uma vingança contra a família da Alexia. E então, só que o Hayden deixa a família da Alexia na penúria. E então a Alexia vê assim o seu dote que ela tinha para se poder casar, ela veio ficar em nada, em zeros, e então ela perde completamente as esperanças de ter uma vida normal, de se casar, de fazer um bom casamento, e ela fica muito revoltada com o Hayden, mas a verdade é que eles acabam por se envolver, e o Hayden acaba comprometendo a Alexia, e é assim que nasce a relação de ambos. Se calhar se eu lesse esta história agora, se calhar não ia gostar tanto, mas esta é sem dúvida uma história que eu trago na memória. Se vocês repararem, a capa do livro é muito diferente das capas que são feitas hoje em dia. Ele está muito amarelinho mesmo, porque é varito. Isto já tem mais de 10, 12 anos que eu li este livro, portanto, estão a ver, não é muito recente. Depois, próxima categoria. 8. Escapatórios no Jardim. Um romance de época cujo casal acaba violando as regras da sociedade. Eu escolhi este aqui. Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Porquê? Porque neste livro nós conhecemos, como é o nome dele, o Duque de Ashbury. O Duque de Ashbury vive praticamente isolado, porque ele supostamente está desfigurado. E num dia chega uma costureira à casa dele, que é a Emma. E eles acabam se envolvendo e acabam por se casar. Mas a Emma nunca vê o Duque de Ashbury, porque ele não se deixa ver na claridade total. Ele esconde-se, está sempre na escuridão. Ela fala com ele, ela está com ele quando ele está em sítios muito escuros, que é para ela não lhe ver a cara. Porque ele tem muitos medos, tem medo de assustá-la, por assim dizer, porque ele está muito, ele está muito desfigurado. Nisto, eles acabam por se envolver, e obviamente que a Emma acaba por conhecer o Duque de Ashbury e enfim. Mas porquê é que eu decidi escolher este livro para esta categoria? Eu decidi escolher este livro para esta categoria, primeiro, porque ele acaba se casando com uma costureira. Ele casa-se com uma pessoa de um nível social não do mesmo patamar que ele. Apesar de depois eles descobrirem outras coisas. Mas acima de tudo, porque acho que no fundo eles quebram as regras da sociedade, porque ele vive isolado das regras da sociedade, ela está a tentar ganhar a vida de uma forma digna, uma forma que naquela altura era muito difícil ganhar a vida para as mulheres ganharem a vida, e então eu acho que eles no fundo acabam por quebrar as regras todas da sociedade. Eles vivem como querem, eles não vivem para bailes e festas e tudo mais, e por isso acho que este é o livro perfeito para esta categoria, porque eles não são um casal típico, eles não são um casal normal, o enredo de todo o livro é muito diferente dos enredos habituais que nós estamos habituados, portanto achei que este era mesmo o livro mais indicado para esta categoria. Depois, 9, Chá da Tarde, uma autora britânica. Malta, eu busquei nas minhas estantes todas uma autora britânica, e vocês acreditam que de ficção assim mais recente eu não tenho nenhuma autora britânica na estante? É verdade, eu não tenho. Todas as autoras que eu tenho são americanas. Como é possível? Como é possível? Não sei, mas é verdade, eu não tenho nenhuma autora britânica. E eu fiquei estupefacta com este facto. Eu acho que isto não soa bem, mas pronto, não interessa. Eu fiquei mesmo muito surpreendida com isto, porque não estava a contar. Mas, obviamente, que eu escolhi a rainha das rainhas, a Jane Austen, e escolhi este livro aqui para vos mostrar esta beleza que tenho na minha estante. Sim, este calhamaço. Foi que eu comprei. Este tem uma compilação das 7 novelas da Jane Austen. Obviamente que isto não é um livro para ler, isto é um livro de colecionador, é um livro para estar na estante. É um livro muito bonito, eu não sei, espero que esteja a dar para ver, mas como vocês podem ver, tem letras tipo super minúsculas, mas espero que, obviamente que isto é um livro para estar assim tudo bonitinho na estante e não para ler. Mas aqui está
uma autora britânica, a rainha das rainhas dos clássicos britânicos. Depois, e aliás, e foi a Jane Austen que inspirou todas estas autoras que eu estou aqui a mostrar, e obviamente que a Jane Austen tinha que estar nesta lista. E então, agora 10. Liga. Um romance de época bastante sensual. Não poderia deixar de escolher tcharam, a Kate Pierce com Escravos do Amor. Escolhi este, mas poderia escolher qualquer livro desta série. A Kate Pierce é a autora de romances de época com mais erotismo que eu conheço. Estes livros são extremamente eróticos. Estes livros, malta, põem as 50 Sombras de Grey a um canto, mesmo, a um cantinho, porque estes livros são extremamente eróticos. Quem gosta de livros eróticos, de cariz sexual, com muitas descrições explícitas, bem, estes livros são os melhores para vocês vão adorar. Eu gosto imenso, adoro livros eróticos e adorei esta série. De facto, ainda tenho um livro desta série para ler, mas é um livro super erótico. E o que é que fala? Sensual e erótico. E este livro fala sobre o Lord, ele tem um nome super esquisito, que é Lord Valentin Sokorsky. Ele, meu Deus, este rapazito foi escravo sexual durante 10 anos num bordel turco. Conseguem imaginar? Ele depois volta à sociedade e, obviamente, que ele quer ter uma vida normal, como toda a gente, quer ter um herdeiro, e então ele procura uma mulher para se casar. E é quando ele conhece a Sarah, e a Sarah, meu Deus, quando conhece o Lord Valentin, fica tipo, uau, que gajo todo bom e muito sensual. Vamos ver o que é que ele me pode ensinar. E basicamente é a relação deles os dois, mas é uma relação de cariz sexual muito forte, muito explícito, e que no fundo essa é a maior premissa do livro, obviamente, que depois tem algum amor, paixão pelo meio do livro, mas a parte sexual é a parte predominante deste livro. Depois, se vocês depois quiserem, posso falar sobre livros eróticos deste género, depois posso deixar fazer um vídeo com recomendações ou algo assim, ou falar desta série em particular, também pode ser. E por último, a 11ª categoria, Cartão de Dança, um romance de época que esteja na sua lista de leituras. Malta, eu tenho montes de livros aqui para vos mostrar. Vocês sabem, eu tenho mais de 40 livros de época, romances de época, por ler na minha estante, é verdade. Tipo, quando é que eu vou ler estes romances todos? Não sei. Mas eu decidi trazer este aqui, a Mary Bellow, que é um dos livros que eu tenho ainda na minha estante por ler. Decidi trazer esta autora porque é uma autora que eu adoro. Já li muitos livros dela e que eu achei que ela deveria figurar aqui nos meus, nesta tag. No fundo, esta história vai contar a história da Anna Snow, que passou praticamente a vida inteira no orfanato. Depois ela acaba por conhecer o Duque de Netherby e, enfim, depois é basicamente a relação deles os dois. Eu não sei mais nada, obviamente, porque eu ainda não li o livro, mas sim, este é um dos livros que eu tenho por ler e que espero ler muito em breve. Não quero deixar muito... Gostava ainda de ler este ano, vamos lá ver. E pronto, malta, fica aqui esta tag dos romances de época. Eu não vou tagar ninguém, porque aqui no Booktube, assim, a única pessoa que eu conheço que lê alguns romances de época é a Maria João Covas, do Livros Gosto. Se a Maria João quiser fazer esta tag, está convidada a fazer, mas eu não vou tagar mais ninguém, porque eu não conheço assim mais ninguém aqui no canal, no Booktube, que leia romances de época. E, portanto, não vou tagar ninguém, mas se vocês verem esta tag e sentirem-se curiosos, sentirem-se com vontade, se sentirem vontade de fazer esta tag, obviamente que estão todos convidados. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que não se tenha tornado maçador. Se gostaram, deixem like no vídeo, malta, subscrevam o canal, é super importante e deixam-me super feliz, é uma forma de retribuir o vosso carinho. E, portanto... é uma forma de retribuir o vosso carinho, isto sou um bocado mal. Vamos lá. Por isso, malta, se gostaram do vídeo, deixem um like, não se esqueçam de subscrever, é muito importante para mim. E pronto, é isto, aguardo os vossos comentários ao vídeo, muitos beijinhos e até ao próximo. Tchau!